Crenças e tradições católicas que não estão na Bíblia. A Igreja Católica é uma das maiores e mais influentes organizações religiosas do mundo, com milhões de fiéis ao redor do globo. Ao longo dos séculos, o catolicismo desenvolveu uma rica tradição de crenças e práticas que são seguidas à risca por seus adeptos. Mas, você já se perguntou quantas dessas tradições são realmente baseadas na Bíblia? Bom, antes de começarmos, gostaria de deixar algo muito claro aqui. Esse vídeo não tem intenção de criticar ou desrespeitar qualquer tipo de religião, especialmente o catolicismo. O objetivo aqui é trazer informações e curiosidades sobre as tradições e práticas que ao longo do tempo foram interpretadas de formas diferentes, ou que não aparecem diretamente na Bíblia. A ideia é apenas proporcionar uma reflexão e um espaço para entendermos mais sobre como essas tradições se desenvolveram. Respeitamos todas as crenças e esperamos que este conteúdo seja recebido com mente aberta e espírito de aprendizado. Vamos juntos explorar essa jornada com respeito e empatia. E agora, sem mais delongas, vamos lá. Hoje vamos explorar algumas das práticas mais conhecidas da Igreja Católica, como o sacramento, as ordens religiosas, a adoração dos santos, a confissão, a reza do terço e até mesmo o conceito de purgatório. Será que todas essas tradições estão fundamentadas no livro sagrado? Fique com a gente e descubra algumas curiosidades surpreendentes. Confissão a um padre. Na tradição católica, a confissão dos pecados é feita a um padre. E essa prática é amplamente seguida pelos fiéis. Mas será que essa tradição está baseada na Bíblia? Bom, de acordo com o Novo Testamento, em 1 João 1,9, somos instruídos a confessar nossos pecados diretamente a Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E isso levanta uma questão interessante. Se a Bíblia sugere que devemos confessar nossos pecados a Deus, por que a confissão a um padre se tornou uma prática tão central na Igreja Católica? Bom, cabe a qual tirar suas próprias conclusões. Celibato. O celibato é uma prática associada ao clero católico, onde os padres se comprometem a não se casar ou ter relações sexuais. Embora o celibato seja mencionado na Bíblia, não há uma referência direta que indique que os padres devem obrigatoriamente seguir essa prática. Curiosamente, em 1 Timóteo 3,2,5, a Bíblia menciona que líderes da igreja deveriam ser casados e ter filhos. E isso levanta uma questão intrigante. Como o celibato se tornou uma norma tão importante na Igreja Católica, se a própria Bíblia sugere que os líderes poderiam ter famílias? Bom, missa dominical. A adoração no domingo é uma antiga tradição cristã, que muitos acreditam estar diretamente ligada ao conceito de sábado judaico, mencionado em Êxodo 28:10, como o sétimo dia da semana, ou seja, o sábado. Entretanto, a prática de assistir à missa aos domingos é, na verdade, uma lei estabelecida pela Igreja Católica, e não uma exigência bíblica. Isso nos leva a questionar se o sábado é o dia de descanso ordenado nas Escrituras Sagradas, porque o domingo se tornou o principal dia do cristianismo. Bom, transubstanciação. Uma das doutrinas centrais da Igreja Católica é a crença na presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a missa, o pão e o vinho são considerados mais do que simples símbolos. Acredita-se que eles se transformam de fato no corpo e no sangue de Cristo, no processo chamado transubstanciação. No entanto, o relato bíblico descreve a Eucaristia como um gesto memorial, uma forma de lembrar o sacrifício de Jesus, e não como um consumo literal do corpo e sangue. E isso levanta uma questão teológica profunda. Seria a transubstanciação um ressacrifício de Cristo pelos nossos pecados? Ou apenas uma interpretação simbólica desse gesto? Bom, cabe aqui cada um tirar suas próprias conclusões. O papado. O Papa é reconhecido como o líder supremo da Igreja Católica e de todos os católicos ao redor do mundo, sendo visto como sucessor de São Pedro, o primeiro bispo de Roma. E essa posição é baseada no que está escrito em Mateus 16, 18 e 19.
onde Cristo confere a Pedro as chaves do reino, estabelecendo-o como líder da igreja. No entanto, o papado como uma instituição formal, com todas as suas escrituras e tradições, não é mencionado diretamente na Bíblia. E isso levanta uma questão interessante. Como o papel de Pedro evoluiu para a instituição do papado que conhecemos hoje? Bom, purgatório. O conceito de purgatório é uma crença significativa na doutrina católica. Segundo essa tradição, o purgatório é um lugar onde as almas que ainda têm pecados para expiar, esperam para serem purificados antes de ascender aos céus. E essa ideia é amplamente discutida no catecismo da Igreja Católica. No entanto, vale destacar que não há nenhuma menção direta ao purgatório na Bíblia. Isso nos leva a perguntar como essa crença se desenvolveu ao longo do tempo e quais são as bases teológicas que sustentam essa doutrina. Chamando padres de pai. No catolicismo é comum que os fiéis se refiram aos seus sacerdotes como pai, um título que demonstra respeito e autoridade espiritual. No entanto, essa prática parece ir de encontro ao que está escrito em Mateus 23:9, onde Jesus afirma: "E não chame ninguém na terra de pai, pois vocês têm um só pai, e ele está nos céus." E essa passagem levanta uma questão interessante, porque apesar da orientação bíblica, o título pai se tornou tão enraizado na tradição católica. O rosário. O rosário é um dos símbolos mais reconhecíveis do catolicismo, utilizado como objeto de devoção e um guia para as orações. No entanto, é interessante notar que a prática de rezar com contas remonta às tradições pagãs, muito antes do surgimento do cristianismo. Além disso, o rosário como objeto sagrado é um conjunto de orações. Não é mencionado na Bíblia. E isso levanta uma questão. Por que essa prática se tornou tão central na fé católica? Adoração aos santos. A veneração dos santos é uma prática profundamente enraizada na tradição católica, onde os fiéis pedem a intercessão desses homens e mulheres, considerados exemplos de virtude. No entanto, essa prática não encontra um respaldo direto na Bíblia. Na verdade, alguns argumentam que a veneração dos santos pode ser interpretada como uma forma de idolatria, contrariando o que está escrito em Êxodo 24. "E não farás para ti imagem esculpida, nem qualquer semelhança de alguma coisa que esteja em cima do céu, ou que esteja abaixo da terra, ou que esteja abaixo nas águas debaixo da terra." E essa passagem levanta uma questão importante. Onde traçar a linha entre a veneração e idolatria? E como a Igreja Católica justifica essa prática? Bom, é comum encontrar imagens de santos e até mesmo de Jesus nas igrejas católicas, servindo como objeto de veneração e devoção. No entanto, a questão da adoração de ídolos é um ponto controverso, especialmente à luz das Escrituras. A Bíblia alerta contra a adoração de ídolos em várias passagens, incluindo Apocalipse 9:20, que diz: "O restante da humanidade que não foi morta por essas pragas ainda não se arrependeu do trabalho de suas mãos. Elas não pararão de adorar demônios ou ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, ouvir ou andar." E esse versículo nos faz refletir. Qual é a linha entre veneração e idolatria? E como a Igreja Católica distingue o respeito às imagens da adoração proibida pela Escritura? A adoração aos santos é uma comunicação com os mortos. E a veneração dos santos é uma prática central no catolicismo, onde os fiéis pedem a intercessão desses indivíduos, que em vida demonstraram grande devoção. No entanto, é importante considerar que, de acordo com a Bíblia, os santos estão mortos e a comunicação com os mortos é estritamente proibida. Em Deuteronômio 18:10, lemos uma advertência clara: "Não se acharás entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos."
Maria. A Maria, mãe de Jesus, ocupa um lugar especial no coração dos católicos, sendo venerada e muitas vezes adorada por sua pureza e devoção. No catolicismo, acredita-se que Maria foi elevada aos céus e muitos fiéis dirigem suas orações a ela. Mas será que a Bíblia diz que Maria deve ser adorada e receber oração? Bom, em Lucas 11, 27 e 28, encontramos um episódio que oferece uma perspectiva interessante. Uma mulher admirada elogia a mãe de Jesus, dizendo: "Bem-aventurado a mãe que te deu a luz e a amamentou." No entanto, Jesus responde: "Bem-aventurado antes os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem." E esse diálogo levanta uma questão importante. Qual deve ser o papel de Maria na fé cristã? E até que ponto sua veneração está em conformidade com as Escrituras? Maria e a mediação. Maria, mãe de Jesus, é amplamente venerada no catolicismo. Muitos fiéis oram a Deus através dela, pedindo sua intercessão. No entanto, a Bíblia oferece uma perspectiva diferente sobre o seu papel mediador entre Deus e o homem. Em 1 Timóteo 2,5 está escrito: "Porque há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo." E esse versículo deixa claro que, segundo as Escrituras, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. E isso levanta uma questão significativa. Se Jesus é o único mediador, como a prática de orar a Deus através de Maria se encaixa na fé cristã? Rezar em repetição. Uma prática comum entre os católicos é a repetição de orações, como a Ave Maria e o Pai Nosso, muitas vezes como parte de devoção do Rosário. Essas orações são recitadas inúmeras vezes, refletindo a fé e a devoção dos fiéis. No entanto, em Mateus 6,7, Jesus oferece uma orientação sobre a forma de orar. "Mas quando orardes, não useis de repetições, como fazem os pagãos, porque eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar." Esse ensinamento nos leva a refletir sobre a eficácia e a intenção por trás da repetição nas orações. Será que essa prática se alinha com o que Jesus ensinou ou estaria em desacordo com suas orientações sobre a simplicidade e a sinceridade da oração? Bom, aí cabe a cada um tirar suas próprias conclusões. Indulgências. As indulgências são um tema controverso e histórico na Igreja Católica. Originalmente, elas permitem que as pessoas literalmente pagassem a Igreja para obter a remissão da punição temporal por seus pecados. E essa prática estava vagamente baseada numa interpretação de Mateus 16:19, onde Jesus diz a Pedro: "Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu." No entanto, a venda de indulgências não é encontrada em parte alguma da Bíblia. E essa prática gerou grandes debates e controvérsias ao longo dos séculos, inclusive contribuindo para o surgimento da Reforma Protestante. E isso nos leva a questionar como essa prática da indulgência se desenvolveu a partir de uma interpretação bíblica e por que ela se tornou tão influente na história da Igreja. Vamos investigar a origem e as consequências dessa prática e entender sua relação nas Escrituras. A prática da indulgência. Nem todos os cristãos são santos. No catolicismo, para que alguém seja reconhecido como santo, é necessário passar por um processo formal de canonização, onde a Igreja examina a vida e as virtudes da pessoa. E somente após esse processo alguém pode ser oficialmente declarado santo. No entanto, a Bíblia apresenta uma perspectiva diferente. De acordo com as Escrituras, todos os cristãos, independente de reconhecimento formal ou não, são considerados santos. E essa visão está baseada na ideia de que ser santo significa ser separado para Deus, algo que se aplica a todos aqueles que seguem a fé cristã. E isso nos faz refletir por que existe a necessidade de canonização formal, se a Bíblia já reconhece todos os cristãos como santos.